Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Eu sou Nathalie Gutierrez e esse é o tema que nós vamos abordar hoje no Foco no Varejo, canal que tem a proposta de levar a você todos os assuntos relacionados ao varejo do Brasil e do mundo. Mas antes disso, gostaria que você curtisse, compartilhasse e se inscrevesse no canal. Vamos lá! Você já está preparado para a Lei Geral de Proteção de Dados? Ainda não? Eu conversei com a advogada Débora Perrotti, que mostrou aí como o supermercadista deve se adequar a esse momento para estar de acordo com a lei. Confira. Bom, a LGPD é uma, como diz o nome, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela abrange dados de pessoa física apenas, tá? Dados de empresa não são abrangidos pela lei. E ela abrange tanto a base digital quanto a base física. Então, a papelada entra aí na LGPD, na proteção pela LGPD. E que dados das pessoas físicas objetivam ser protegidos? São os dados pessoais e os dados sensíveis. Os dados pessoais são aqueles que te identificam ou podem te identificar, podem identificar o titular dos dados, como o nome, o RG, o CPF, o endereço de IP, o seu próprio endereço, enfim, mesmo que não te identifique imediatamente, tá? Os dados pessoais sensíveis são elencados pela LGPD, e dentre eles a gente tem dados de saúde, de vida sexual, relativos à raça e etnia, opinião política, dados biométricos, etc. E aí, mas o que é o tratamento que a lei menciona, né? Ela menciona diversas atividades, e se você ler, você vai concluir que absolutamente tudo que você faça com dado pessoal está abrangido pela lei, desde a coleta, o simples acesso, o arquivamento, né, a manutenção desses dados pessoais, até o momento da eliminação. Tudo que você faz, o compartilhamento, a utilização, qualquer coisa que você faz com dado pessoal é considerado tratamento. Assim, a gente pode pensar em tudo mesmo, tá? E a lei, ela passou a se preocupar com os direitos dos titulares, né? A gente já tinha o Marco Civil da Internet, o Código de Defesa do Consumidor, que tinham aplicabilidade nessa questão de dados pessoais, mas agora a gente tem uma lei bastante específica e abrangente relacionada a isso, né? Então, ela determina quais são os direitos dos titulares. Por exemplo, eles têm direito a acesso aos dados, eles têm direito a perguntar para as empresas se ela tem os dados dele, quais são os dados, para que utiliza, quando é o momento da eliminação desses dados. Tem direito a que os registros se mantenham atualizados, né? Então, aquela coisa de uma empresa que te liga chamando outra pessoa 1000 vezes, entendeu? Isso estaria abrangido por essa diligência na atualização dos dados. Tem direito a revogar o consentimento a qualquer momento. Eu vou falar um pouquinho do consentimento na sequência, tá? Tá, entendi. Então, assim, por exemplo, é uma relação das empresas com os consumidores, eu posso dizer isso? Não só com os consumidores, né? Tá. A gente falando em varejo, a gente vai pensar principalmente nos consumidores, mas a relação com os empregados, né, tem que ter essa preocupação com a LGPD, qualquer dado pessoal, empregados, colaboradores, fornecedores, clientes da pessoa jurídica, clientes que sejam pessoa jurídica também, você tem os dados pessoais das pessoas que trabalham dentro dessa empresa. Ah, entendi. Então, não necessariamente da empresa, né, como você disse, não vai abranger só a pessoa física, mas se eu tenho uma tratativa com uma empresa um B2B, né, uma empresa que vai trabalhar comigo, eu tenho aqueles colaboradores daquela empresa, então eu não posso, de alguma forma, trabalhar com aqueles dados sempre com que as pessoas saibam disso. Exato, exatamente. E, por fim, o que é importante dizer também é que
a lei elenca hipóteses de tratamento dos dados, né? Em que hipóteses eles podem ser tratados sem o consentimento do titular e, por exceção, mediante o consentimento do titular. Dentre as hipóteses que a lei permite que os dados sejam tratados sem o consentimento, a gente tem a execução de um contrato, por exemplo. Então, pensando em um programa de fidelidade ou de vantagens, alguma coisa assim, em que o cliente quer usufruir isso, a empresa, ela está executando um contrato, então ela mantém os dados daquele cliente para que possa executar aquele contrato, né? Ainda que não seja um contrato formal, assinado por 2 testemunhas, enfim. A gente tem também o cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Então, quando a gente pensa em emissão de nota fiscal, ou o registro dos colaboradores, dos empregados, né, e as diversas obrigações trabalhistas e previdenciárias, tudo isso você não precisa do consentimento. A lei te autoriza a fazer aquele tratamento sem ter o consentimento, tá? É importante que se tenha em vista que você pode fazer isso sem o consentimento, porém pelo prazo necessário ao alcance do objetivo que você tinha. Então, durante aquele período, não é eu ficar tiver armazenado aqueles dados, tudo, eu não posso fazer isso, é só para aquele momento específico. Exato, você não pode ficar eternamente com os dados, tá? Uhum. Se você mudar a finalidade do tratamento, você vai precisar de um consentimento, entendeu? E por fim, quer dizer, dentre outras hipóteses, você tem o legítimo interesse do controlador. O controlador é o dono do dado pessoal, ele decide a respeito do dado pessoal. Então, o legítimo interesse seria o tratamento para apoio às atividades do controlador, que é o dono do dado. Então, aí você pensa, primeira coisa, bom, e-mail marketing estaria abrangido. É um apoio às atividades do controlador? Sem dúvida, tá? Porém, essa base legal do legítimo interesse, ela requer uma relação pretérita com o titular dos dados. Então, abrangeria só quem já é cliente, por exemplo, né? E ainda assim se discute se o envio de e-mail marketing, por exemplo, precisaria do consentimento ou não, tá? A gente tem, só por enquanto no papel, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, e diversas questões, a lei menciona que serão regulamentadas pela ANPD, só que até agora a gente não tem nada, né? Entendi. Também não tem uma data aí prevista de quando isso vai estar em vigor, funcionar? Não. Entendi. A gente tem a vigência da própria lei, né? Que hoje as normas gerais da LGPD entrariam em vigor em 3 de maio de 2021 e as penalidades podem ser aplicadas pela ANPD a partir de 1 de agosto de 2021. Porém, vai ter esse... Exato. Porém, a gente tem uma situação de uma medida provisória que ela será analisada no dia 27 de agosto, agora, e se ela for rejeitada ou se simplesmente não for analisada, a LGPD, os efeitos dela, que a LGPD vão entrar em vigor, as normas gerais vão entrar em vigor no dia 28 de agosto, né? Uhum. Sendo Entendi. que a aplicação das penalidades continuam valendo a partir de 1 de agosto de 2021. E a gente tem, assim, essa insegurança ainda sobre a vigência da LGPD. Uhum. Porque inicialmente estava para agosto deste ano, né, para começar a entrar em vigor, mas foi a questão da pandemia que acabou mudando essa data, né? Sim, foi. Uhum, entendi. E agora, fechando mais aí, no caso, o nosso assunto, a nossa conversa sobre LGPD, eu queria saber para o pequeno, para o médio supermercadista, como que ele deve se adequar, quais são os passos que ele deve tomar aí para estar realmente de acordo com a lei, né, para não se desviar da lei, para seguir com a lei, e se ele deve fazer isso sozinho, se ele deve contar aí com a ajuda de um escritório de advocacia, com uma empresa de tecnologia. Queria que você falasse aí de como ele deve se adequar. Tá. Bom,
a gente tem a seguinte situação, né? Os pequenos, né, que eventualmente não tem cadastro de cliente, vai ter, com relação a dados pessoais, vai ter só a base de colaboradores e fornecedores, alguma coisa assim. Onde a preocupação, sinceramente, deve ser menor. Não que ela não exista, mas deve ser menor. E os médios, aí a gente já pensa num possível cadastro de clientes, e num programa de pontuação, de fidelidade ou de vantagens, enfim. E daí a gente vai medindo o tempo em que as preocupações devem ser concretizadas ou não, né? Então, a gente tem a primeira coisa, a lei hoje, ela determina que todo controlador de dados precisa ter um encarregado, é o famoso DPO, Data Protection Officer. Ele é o responsável por toda a interface com a ANPD e com os titulares dos dados, tá? E a lei diz que a ANPD pode dispensar as empresas, os controladores, de indicar esse DPO, considerado o volume de dados, a criticidade da operação, enfim. Só que hoje o que a gente tem todos precisam indicar um DPO, tá? Então, a primeira coisa que eu entendo que seja necessária é essa. Pode haver um acúmulo de função, né? Você não precisa de uma pessoa que seja só DPO. O DPO também pode ser um terceiro, enfim. Mas isso é muito importante. A segunda coisa é se preocupar com o direito dos titulares, né? Eu acho que essa é a maior preocupação, porque perguntam, a ANPD vai conseguir fiscalizar, não vai, a lei vai pegar, não vai. A questão você vai ter os titulares que vão exercer essa fiscalização, né? Qualquer problema que eles tenham, eles podem reclamar tanto para a ANPD quanto para os PROCONs. Então, você vai ter naturalmente isso, né? Se os seus dados estiverem desatualizados ou se entrarem em contato com você exageradamente, eles vão estar lá e podem fazer essas reclamações. Então, garantir os direitos dos titulares, de alguma maneira. Tá? O nome do DPO, a identidade do DPO e o contato devem ser públicos para as empresas, tá? E, de alguma maneira, não necessariamente de uma ferramenta tecnológica, tá, para fazer. Mas você tem que dar a oportunidade e de uma maneira fácil para os titulares exercerem os direitos, tá? Então, se o supermercado tem o costume de mandar e-mails marketing ou entrar em contato, enfim, a preocupação é maior ainda, tá? Entendi, ele precisa estar totalmente adequado, ele não pode mandar um e-mail marketing em massa aí, porque ele vai estar infringindo a lei, ele não pode, se ele fizer isso, ele tem que tornar ciente o cliente do que ele está fazendo, certo? Exato, e precisa ter certeza de que os dados da pessoa estão atualizados, enfim. O titular, como eu falei, ele pode pedir... Ele pode solicitar informação se a empresa tem os dados dele, quais são os dados dele, a finalidade desses dados, e as empresas têm que estar prontas para conceder essa informação para o titular. E a lei, ela fala numa informação resumida, ela diz que as empresas precisam fornecer essa informação de imediato. Não se sabe ainda o que seria de imediato, né? A ANPD vai regulamentar isso. E se o titular pede uma declaração completa, a empresa tem que dar a informação em 15 dias. Então, o que vai ser necessário também? Que as empresas mapeiem esses dados. De quem eu tenho dados pessoais? Onde estão esses dados, né? Quando o titular pede, por exemplo, a eliminação dos dados dele, você tem que eliminar da base física, do sistema X, do sistema Y, do sistema Z. Então eu posso, como pessoa física, eu posso pedir, eu não quero mais que os meus dados estejam aí com a empresa tal, porque eu não tenho interesse, eu não quero mais receber um telefonema, não quero mais receber um e-mail, nada disso. Então, eu tenho que entrar em contato e a empresa tem que fazer isso em até 15 dias.
Exato. Porém, se você, por exemplo, está mantendo aqueles dados para o cumprimento de uma obrigação legal, você não vai poder eliminar. E aí você vai precisar informar para o titular. Titular, eu não posso eliminar os seus dados, porque eu ainda estou num prazo em que eu devo cumprir obrigações fiscais, por exemplo. Eu tenho a guarda da sua nota fiscal pelo prazo de 5 anos. Não posso eliminar seus dados, entende? Eu posso eliminar para fins de um envio de e-mail marketing, por exemplo. Mas para essa outra finalidade eu não posso. Então, olha a importância de você ter mapeado onde estão esses dados, para que eles são usados, né? Eu posso ter mais de uma base legal. Eu posso manter os dados para o cumprimento de um contrato e o cumprimento de obrigações fiscais e o legítimo interesse, entende? Tem um limite aí. Exato. E você precisa saber para que você está utilizando, para saber se você pode eliminar ou não, né? Ou para corrigir os dados que ele pediu que sejam corrigidos em todos os sistemas. Uhum. Resumindo, assim, eu tenho que deixar claro se o marketing, vou tentar resumir aí, se o marketing vai cuidar desses dados ou se a minha parte jurídica vai cuidar desses dados. Seria mais ou menos isso? Sim, com quem estão os dados também é importante, tá? Mas aí você precisa mapear os sistemas e a base física também, né? Prazo de guarda, finalidade, enfim. As empresas precisam, senão elas não conseguem garantir o direito dos titulares. Vai ficar muito difícil, tá? Que seja feito isso. Tá. O que é necessário também? Uma mudança de cultura dentro das empresas. Isso é mandatório, né? De alguma maneira você precisa buscar o engajamento das pessoas, porque no final das contas são pessoas, né? E precisam entender a importância da proteção dos dados e do papel de cada um nesse cenário. Entendo também que a gente não consegue fugir de investimento em tecnologia, tá? Você precisa, o que a LGPD objetiva é a proteção dos dados de vazamento, de perda, de acesso não autorizado, enfim. E você precisa de ferramenta tecnológica para isso, sim, né? Uhum. Em que medida cada empresa vai dizer, dentro do seu orçamento, dentro da sua possibilidade, o que dá para fazer, mas não dá para não se preocupar com isso, tá? Então cada uma vai ver se consegue se adequar sozinha, né? Se consegue ter realmente esse poder aí de resolver tudo isso, essa parte tecnológica, essa parte de leis e tudo mais, ou então ela vai contar com a ajuda de outras empresas, de empresas terceiras, para poder ajudar nesse sentido, certo? Sim. Eu acho que um advogado, para dar uma olhada em tudo isso, também não dá para fugir, tá? A gente está falando de uma lei, e por mais que a empresa faça, você tem que ter um olhar jurídico para ver, olha, você está atendendo em parte, está atendendo até a página 2. Você precisa ainda fazer mais algumas coisas, né? Essas coisas, esses gaps, eventualmente, dependendo da equipe que a empresa tem, né? Da especialidade da equipe da empresa, ela pode fazer sozinha, mas é mais difícil. E essa visão, pelo menos um profissional da área jurídica para dizer o que falta, eu acho que é muito importante, tá? Além disso, a ANPD, ela pode pedir para qualquer empresa um relatório de impacto à proteção de dados, né? Então, é bastante importante que a empresa tenha isso pronto. E esse relatório abrange tratamentos de dados sensíveis e tratamento de dados com base no legítimo interesse do controlador, tá? Tem isso. Além disso, a LGPD elenca como um atenuante para a aplicação de penalidades se a empresa tiver uma política de governança em proteção de dados. O que isso significa? Uma política geral parecida com
termos de privacidade, está parecida com isso, uma política geral. Como ela trata a proteção de dados? Precisaria de um plano de resposta a incidentes. Então, por exemplo, um vazamento. Se acontecer um vazamento para uma empresa que não está preparada, ela vai sair correndo, não vai saber o que fazer, enfim. É muito importante que já tenha pré-estabelecido um plano de resposta a incidentes. Até porque você vai precisar informar a ANPD num prazo que ainda não está estabelecido pela LGPD. A LGPD fala em prazo razoável, mas a ANPD vai regulamentar qual é esse prazo. E se a gente pegar um GDPR, que é a lei na Europa, emprestado, a gente tem um prazo de 72 horas. E também, se você já não tiver esse plano de resposta a incidentes, você vai ficar perdido, né? De quem que eu vou correr atrás, quem tem que papel aqui, enfim. E, em alguns casos, você tem que informar os próprios titulares dos dados a respeito do incidente, né? Então, é importante que a empresa já tenha isso preparado. Além disso, é importante também que a empresa tenha um plano de comunicação com os titulares. Então, legal, eu recebi um requerimento de um titular no exercício do direito dele. Como eu vou responder, fazer um formulário, determinar internamente um prazo para essa resposta, né? Quem vai ser acionado, enfim, seria importante também ter essa questão. Tá, entendi. E para fechar aqui nossa conversa, dando sequência a essa parte aí que os supermercados, o varejo, enfim, puxando para o nosso lado, né, vai se adequar, quais são as consequências para quem realmente não cumprir com a LGPD, né? Quais são as consequências aí no final, quem é a empresa que tiver, precisa de informar aquele dado e não tem, precisa fazer rapidamente e não tem como, quais são as consequências aí? Sim. Bom, a pior, obviamente, em caso de vazamento, e a primeira consequência é a imagem da empresa. Mas, a parte disso, você tem a possibilidade de ter ações cíveis, movidas tanto pelos titulares dos dados, e isso abrange danos morais também, tá? Ou pelo Ministério Público. Então, você tem as ações judiciais, e também as penalidades que podem ser aplicadas pela ANPD, que são... E aí, lembrando, eu falei vazamento, tá? Mas não é só o vazamento, é qualquer infração à LGPD. Então, se você não tiver, por exemplo, o relatório de impacto à proteção de dados, isso é considerado uma infração. Se você não eliminou os dados pessoais naquele prazo para aquela finalidade informada ao titular, você também está infringindo a LGPD, né? Então, qualquer infração. Você pode ter uma advertência que determine o prazo para correção daquela infração. Você pode ter o bloqueio temporário daquela base de dados. E você pode ter uma multa, que aí é o mais assustador, né? Essa multa pode ser uma multa simples, quer dizer, aplicada de uma única vez, ou diária, de até 2% do faturamento da empresa no último exercício, limitada a 50 milhões de reais. Nossa, 50 milhões. Exato. Por infração, tá? Então, se ele tiver 10 infrações, ele vai ter, então, multiplicado aí esse valor. Sim. Os critérios para a aplicação dessas penalidades, eles também serão regulamentados para a ANPD, porque não pode ser uma coisa totalmente subjetiva. Mas o fato é que a gente ainda não tem isso, a gente não sabe como a ANPD vai estabelecer esses critérios. Tá, mas aí como que a empresa vai ser notificada, como, na verdade, os órgãos reguladores vão ser notificados para que possa cobrar das empresas essa regulamentação? Pode ser eu, tanto como pessoa física, eu comuniquei o órgão responsável e aí sim ele vai ter as sanções, vai realmente atrás da forma aí de fazer a penalidade, ou mesmo o órgão responsável vai atrás ao identificar alguma falha, vai atrás da empresa responsável para se adequar, né, para ter essa penalidade, como é que é?
Certo, a gente pode ter as duas situações, né? A fiscalização pela própria ANPD, e aí eu acho mais lógico a gente pensar que ela iria atrás dos grandes, né? E aí a primeira coisa que a gente pensa são operadoras de telefonia, operadoras de TV, enfim. Eu acho que a fiscalização iria mais para essas, né, num primeiro momento. Mas, como eu te falei, a gente tem os titulares, e os titulares podem reclamar para a ANPD. E aí a ANPD vai buscar informações, vai notificar o controlador para prestar informações, para verificar se realmente aquilo que foi denunciado está ocorrendo. A empresa, eventualmente, vai lavrar um auto de infração, mas a empresa vai ter o direito de se defender ainda antes da aplicação efetiva da penalidade. Entendi. Então, tem um tempinho aí que dá para ter essa defesa. Sim. Entendi. Legal. Então, é o momento das empresas correrem aí para se adequarem a esse momento, para que não deixe nada disso acontecer, né? Para que esteja totalmente adequada essa nova realidade, atendendo a questão da pessoa física, respeitando esses dados e fazendo com que tudo flua da melhor maneira, certo? Exatamente. Entendo que esse adiamento da vigência é uma oportunidade, né? Então, para as empresas que estavam ainda deixando o tempo passar por alguma razão, até agosto, bom, agosto chegou, nossa, legal, a gente tem a possibilidade dela entrar em vigor no dia 28 agora, como eu disse, mas acho pouco provável, provavelmente ela vem só em 3 de maio, e aí, ok, a ANPD vai poder aplicar as sanções a partir de 1º de agosto de 2021, porém, os titulares já vão poder exercer os direitos, a ANPD já vai poder pedir, por exemplo, o relatório de impacto, os consumidores, os titulares vão poder reclamar para o PROCON, vão poder mover ações cíveis. Veja, são só as penalidades da ANPD que vão para 1 de agosto de 2021, né? Então, a gente tem a situação que em 3 de maio você já precisa estar adequado, né? E se não tiver adequado nesse 3 de maio, vai ter algum problema também, não dá para esperar até agosto. Exato, que é exatamente isso que eu disse, você já vai ter reclamação do PROCON, você já pode ter ações cíveis, né? Por exemplo, se vários titulares de dados reclamarem da mesma empresa para o PROCON pode oficiar o Ministério Público, e o Ministério Público iniciar um inquérito para investigação daquilo e mover uma ação civil pedindo indenização, entendeu? Entendi. Pensando em todo o detalhe que a LGPD aí exige, não é tanto tempo assim. Não é tanto tempo assim. Eu acho que é confortável, mas as empresas precisam tirar do papel, começar, né, dar início mesmo, decidindo, primeiro, né, nomeando um DPO, que vai ser o pai do assunto dentro da empresa, né? Ele vai buscar uma assessoria, vai verificar se tem orçamento para isso, para pelo menos fazer um assessment, né? E daí sim listar quais são as prioridades, dentro do prazo e do budget, enfim, precisa dar início, né? Para não virar correria de novo, né? Já que a gente teve essa folga, então vamos aproveitar. Exatamente, é uma oportunidade, como você mesmo falou. Perfeito, Débora, muito obrigada. Obrigada. Por acaso tem algum detalhe aí que a gente não abordou que você acha interessante, ou a gente conseguiu resumir bastante bem aí essa parte da LGPD? Eu acho que a gente conseguiu resumir bem, né? Tem várias outras questões e detalhes, mas a ideia geral, acho que a gente, sim, conseguiu abranger. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada, Débora. E também a gente vai se informando, se tiver alguma novidade no meio do caminho até maio, a gente volta a se falar. Tá legal, muito obrigada. Obrigada, Débora. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.
Tchau!